Tá, Fernando mandou também. Beleza, mandou no link, né, Fernando? Ok, beleza. Obrigada, viu? Aí, deixa eu ver quem mais que pôs alguma coisa aqui. Eu mandei o link, eu já tinha mandado no grupo. Ok. Então, deixa eu abrir aqui a nossa aula. A aula de hoje é grande, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue fazê-la toda. Ai, não quero fazer isso. Vamos lá. Vou pôr na compartilhar. Estão vendo a tela? Deu certo o compartilhamento? Sim. Sim. Então, beleza. Então, vamos lá, essa é a nossa quarta aula. A gente vai mudar o tema. Agora a gente entra em pavimentos, pavimentação. Vamos aprender um pouquinho mais sobre pavimentação e a gente vai juntando a nossa colchinha de retalhos para aprender a ementa da disciplina toda. Então, vamos lá. A gente, ao longo, né, até agora nessa matéria, a gente já aprendeu bastante coisa, mas o que a gente já aprendeu vai fazer a gente olhar estradas de uma forma diferente do que a gente olhava anteriormente, né? Agora com um olhar mais de engenheiro, né? Então, quando você entrar numa estrada, ela pode ter até uma paisagem maravilhosa, mas se ela possuir um pavimento que não esteja em boa qualidade, você vai olhar e refletir, né? Por que será que isso está acontecendo? Por que o pavimento está enfrentando problemas? Como eu posso resolver? Ou se fosse eu o responsável pela manutenção dessa estrada, ou pelo projeto dessa estrada, o que eu teria feito diferente, né? A gente vai refletir se a escolha do pavimento foi correta, se são os materiais que não atenderam às especificações, ou se as camadas do pavimento não foram executadas corretamente. E refletir também se a escolha do pavimento é correta, se fosse feito um pavimento rígido ao invés de um pavimento flexível, base asfalto, o desempenho fosse melhor. Se ao longo do tempo a característica do tráfego foi mudando, né? E aí o asfalto, né, a pavimentação anterior não resiste mais, ou se é falta de manutenção. A gente vai avaliar aspectos como topografia, clima local. E a partir da aula de hoje, a gente vai entender, tipo, aspectos que variam, né, que afetam a resistência do pavimento, conforto para o usuário, né, para quem está dirigindo naquela estrada, decisões que podem levar a uma maior economia, um menor custo de manutenção. E a gente vai entender as camadas que compõem um pavimento base asfalto, um pavimento flexível, né? E quando que a gente usa uma pavimentação de concreto, né, rígida, ou quando que a gente usa uma pavimentação flexível base asfalto. A maioria dos pavimentos no Brasil são base de asfalto, são pavimentos flexíveis. E quais são os materiais adequados para cada camada do pavimento. E a gente vai aprender a diferenciar um pavimento do outro. E alguns dos assuntos e desses tópicos que eu levantei, vocês ainda não têm resposta para isso, né? A gente está num processo de aprendizado dessa disciplina. Algumas a gente já consegue refletir, a gente sabe que... Opa,
Por que voltou, né? A gente sabe que, por exemplo, uma estrada pode ser muito diferente da outra e projetada de uma forma diferente em detrimento do tráfego que trajeta sobre ela. Eu posso... e vocês viram, fazendo o trabalho que vocês estão entregando hoje, o veículo tipo, como é que eu faço essa escolha, como é que eu analiso o tráfego que foi computado através de um levantamento de demanda, né? Então, são todas essas as informações que a gente vai coletando e tomando a decisão de que tipo de pavimento que a gente vai usar. Hoje a gente vai analisar aspectos mais voltados para o pavimento, para a escolha do pavimento. A gente vai juntar com essa informação de tráfego, mas a gente vai entender o que compõe a decisão, né, de pavimentação. Por que que eu escolho um em detrimento do outro? Por que que um é mais adequado que o outro? E você pode, né, durante a carreira de vocês, escolher trabalhar nessa área, uma área interessante, bastante dinâmica, você vai ter todo dia desafios novos, situações diferentes para analisar, e a partir, né, desse novo tópico dessa disciplina, a gente vai aprender outros aspectos a serem analisados para a escolha de uma pavimentação, tá? Então, na aula de hoje e nas próximas aulas, a gente vai estar falando sobre pavimentação rodoviária, tipos de pavimentos, revestimentos asfálticos, tipos e características de misturas asfálticas, quais são os materiais usados na produção, como é que a gente avalia o material, como é que a gente escolhe a dosagem dessas misturas asfálticas. E aí, ao final desse tópico, você será capaz de especificar um pavimento e os materiais para essa estrutura do pavimento, né? A gente tem que olhar para um pavimento rodoviário como uma estrutura, do mesmo jeito que a gente olha para um pórtico de concreto, né? Ela recebe cargas e transfere cargas para o solo, igualzinho a laje transfere para a viga transfere para o pilar transfere para a fundação e a fundação transfere para o solo. A gente tem numa estrutura de pavimentação, né, uma transferência de carga e cada uma das camadas tem uma função. E a gente vai aprender sobre isso a partir de agora. No Brasil, a gente viu, né, nas aulas anteriores, que o principal transporte, meio de transporte, é através das rodovias, é o transporte rodoviário. E a gente sabe, porque a gente circula por rodovias no nosso país, que nem todas elas estão em boas condições. E, vez por outra, podemos nos deparar com rodovias cujos pavimentos estão em situações bem precárias, né? E aí, a gente vai entender, né, como evitar e como propor solução para esses tipos de problema. Se vocês forem algum dia trabalhar numa concessionária rodoviária, vocês vão aprender e trabalhar exatamente com essa escolha, com essa decisão de materiais, com reparos, com novos trechos, com adequação de trechos. E esse conhecimento vai ser fundamental. E aí a gente vai entender hoje quais são os materiais que são, né, que compõem uma mistura asfáltica e como dosar essa mistura asfáltica para aplicação na pavimentação rodoviária. Então, vamos entender, assim, contexto deixa eu só avisar para minha cunhada que eu estou dando aula, que senão você já viu que ela começou a ligar. Senão ela não sossega. Espera aí. Só um minutinho, gente, porque... Pronto, agora sossega. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Vamos imaginar uma situação real de vivência de engenharia. Vamos imaginar que você faz parte de uma empresa
que ganhou uma concessão rodoviária, né, de infraestrutura de transportes. Então, você vai trabalhar e faz parte do seu escopo de trabalho avaliar as condições dos pavimentos de algumas rodovias, né? E o presidente dessa empresa anunciou que vai promover um dos engenheiros que trabalham na empresa dele como gerente de uma nova concessionária que vai ser aberta no próximo ano. Olha só, uma oportunidade de promoção. Logicamente que as anteninhas, né, brilham e todos nós queremos participar. Então, vamos lá. Para ele selecionar esse engenheiro, o que ele fez? Ele lançou um desafio entre os engenheiros de diversas concessionárias do grupo em forma de projeto, aproveitando que a empresa que acabou de vencer uma licitação no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, o DRSP, e ele vai, né, e um dos desafios é desenvolver um projeto executivo para o pavimento da SP 2018. Então, esse é o desafio, né? E as informações fornecidas no edital de licitação são muito simples, contendo somente localização, extensão do trecho, e essas informações não são suficientes nem adequadas para a tomada de decisão sobre as características do projeto. A gente, nesse estágio da matéria, que nós tivemos só 3 aulas, a gente já sabe que informar o trecho e quantos quilômetros tem o trecho é insuficiente para a gente determinar. Então, você, como engenheiro responsável, que deseja participar desse edital e propor um projeto executivo para o pavimento, para ganhar e ser promovido e virar gerente, você, né, identifica a necessidade de realizar uma coleta de informações, né? A gente já sabe. Primeiro passo, analisar o tráfego. Então, você montou uma equipe para executar as pesquisas de campo. Então, aqui seus colaboradores, né, fazendo uma medição de tráfego. Então, você vai elaborar um formulário para os pesquisadores possam coletar informações. Lembra que a gente também, além de contar o tráfego, a gente tem que saber por que a pessoa acessa aquela estrada, se ele está indo a trabalho, se ele está indo em estudo, se ele faz transporte de alguma mercadoria. Então, essas informações são importantes também. Um questionário para entender como é que funciona a logística naquele trecho, né? Por que as pessoas saem do ponto A para o ponto B e por que as pessoas saem do ponto B e voltam para o ponto A, né? Porque pode, por exemplo, você pode ter características diferentes de tráfego num trecho e no outro, né? No trecho crescente e no trecho decrescente. Você vai definir como que a sua equipe vai fazer essa coleta de dados. Outra coisa importante para levantar: quais são os materiais disponíveis na região? E quais podem ser empregados no pavimento? Então, tem que saber se, por exemplo, a região tem brita, qual que é a resistência da pedra, se tem areia disponível, são materiais que você vai usar na pavimentação. Asfalto, se tem usina de asfalto próxima. E aí você vai ter que ensaiar esses materiais ou pegar ensaios desses materiais para entender características. Vocês vão ver que, por exemplo, a reologia do material, como é que ele se rearranja, como é que é a distribuição granulométrica desse material é extremamente importante para o desempenho dele como agregado que compõe o pavimento. Então, você precisa entender se, por exemplo, a empresa que brita a pedra que está disponível como agregado na região, se ela tem ensaios de caracterização desse material, ou se você vai precisar fazer esses ensaios para entender, né? Se tem os resultados, você tem, né, sua equipe vai ter que analisar para ver se eles atendem para, né, requisito de norma para pavimentação. E depois de levantar os dados em campo, essa informação de tráfego e de demanda, você tem que fazer uma análise e um relatório técnico, né, dessas informações todas. Então, é isso que é o nosso desafio
com esse aprendizado que nós estamos começando na aula de hoje, né? A gente começar a mudar de etapa no trabalho, né? Visando um projeto de pavimentação. Então, para a gente entender de onde vêm as estradas, como é que essa relação do homem com as estradas, a gente vai contextualizar um pouquinho sobre a história das estradas e o homem, a humanidade, né? As primeiras estradas surgiram ligando aglomerados de pessoas, né? Que eram pequenas vilas naquele tempo, né? E elas, os homens, desde a antiguidade, sempre escolhiam os caminhos mais curtos, os mais fáceis para chegar aos locais de peça, de casca, de caça, né? De caça, né? A professora esqueceu um C cedilha aqui, né? Deixa eu só corrigir, que senão fica... Né? E aí foram sendo estabelecidas trilhas transposição, eu acho que aconteceu aqui. Transposição de rios eram feitas com troncos de árvores caídos, né? Que naquele tempo faziam o papel de transporte. E na sequência, o homem começou a usar os animais para transportar cargas, né? As trilhas vão sendo alargadas, porque aí não é só o homem que transpõe, né, essas distâncias, ele usa os animais para transportar a carga, né, como está aqui um burrinho com cestas laterais, né, então ele precisa de mais espaço agora, ele vai transportar pavimentação e ele começa a usar essas estradas para ir de uma cidade para outra, vender, trocar essas mercadorias que ele produz, tá? E muitas vezes, para isso, ele tem que transpor regiões montanhosas ou regiões com floresta densa. Então, começam as aberturas dos leitos das estradas. O grande avanço em termos de necessidade, demanda por estradas, surge com a invenção da roda, que primeiro era aquela roda sólida, que é aquela roda do carro de boi, que eu não sei se vocês conhecem. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Isso, melhorou. E depois eles começam, olha a quantidade de mercadoria que está ali em cima daquele carro, né, que é puxado por bois e leva produtos de uma cidade para outra. E às vezes leva pessoas e mercadorias, né? Então passa-se a necessidade de alargar as estradas e começa o transporte né, usando veículos, não mais só animais, né? Com a criação da roda. E aí a gente precisa de um leito de estrada mais estável, né? Pontes deixam de ser troncos caídos, onde um homem conseguia se equilibrar, e passa a ser necessário criar estruturas mais largas para uma carroça conseguir transpor. E aí começa a questão da pavimentação, mesmo que rudimentar. Como é que eu vou transpor brejos e atoleiros com uma carroça, né? Então eu começo a tratar, né, o solo para poder transpor usando, né, os primeiros veículos. Os romanos são grandes construtores da antiguidade. E aí, desde o Império Romano, né, surgem as primeiras estradas, né, abertas pelos romanos, ligando vários países na Europa e África, né? E as estradas romanas, a gente tem registros de trechos de mais de 100 mil quilômetros de estradas abertas pelos romanos, na região onde hoje é a Itália. A mais famosa das estradas abertas, né, criada pelos romanos, é a Via Ápia, que tem aproximadamente 90 quilômetros de extensão. Os romanos traçavam as estradas considerando o trajeto mais reto possível, né?
Então, eles ignoravam os obstáculos naturais. E se fosse necessário, eles construíam pontes, e aí eles ficaram famosos exatamente por isso. Eles não, né? Eles criavam pontes para vencer os desníveis. E a cada 10, 15 quilômetros havia estalagens, ou seja, os romanos naquela época já se preocupavam com a questão de infraestrutura nas estradas para atender os viajantes. E nessas estalagens tinham estrebarias, onde se cuidava dos cavalos, porque naquele tempo o transporte era de tração animal. Então eram os cavalos e os bois que puxavam essas carroças, que faziam o transporte. Então, ó, observe, essa foto é a construção da estrada na época dos romanos. Eles já faziam, tá vendo? O pavimento deles, apesar de não usarem nem asfalto, nem concreto, eles faziam várias camadas de pedra, tá vendo? Pedra de mão, ia diminuindo a granulometria, até que eles pavimentavam com lajotas de pedra. Então, as estradas, por isso que até hoje a gente ainda encontra fragmentos rodoviários da época dos romanos, porque eles tinham toda uma tecnologia e um domínio de conhecimento da estrutura necessária para uma pavimentação, e que a estabilidade do leito de tráfego era proporcional ao tratamento de base, né? Uma boa base, uma base estável sob ela. Então, isso é conhecimento da época dos romanos. Com a queda do Império Romano e o surgimento do feudalismo, muitas estradas perderam sua importância, né? Passou a não se cultuar esse comércio entre países, e a economia passou a ser interna, no feudo, né? E somente na segunda metade do século XVIII são retomadas as construções das estradas da Europa, que começam a passar por um processo de melhoria de condição de rolamento, porque começa a ter um tráfego mais pesado e a carga dos veículos que passam a transitar a partir do século XVIII é mais pesada, e aí essas estradas que por muito tempo estiveram abandonadas não resistem a essa nova carga maior, né, e concentrada nesse período. No início, essa recuperação é simplesmente replicando a técnica usada pelos romanos, mas nesse período eles enfrentam escassez de material, de mão de obra, e aquela tecnologia não era adequada para o novo nível de cargas, né, desse novo período. Então começa um desenvolvimento de novas técnicas, com novos engenheiros já trabalhando com camadas, né? E aí surge, né, as camadas de 25 centímetros de pedra britada compactada, com rolo pesado, né? Mas nesse momento as estradas ainda não usam material aglutinante que segure as pedras umas às outras. E aí surge o primeiro método, que é o método recebeu o nome de macadame, que até hoje, né, é usado ainda, que é um material que suporta o pavimento e garante a durabilidade do pavimento. Até nos dias atuais, esse método de macadame ainda é usado em vários países da Europa. Para quem não sabe, o macadame é um sistema de pavimentação de ruas e estradas usando pedra e o saibro, que são compactados por meio da passagem de rolos compressores, tá? Então, é um método de abertura, de tratamento de pavimentação. Nesse momento da estrada, da vida do homem, o tráfego de automóveis ainda não era muito grande, e
mas as estradas começam a passar por uma situação de compartilhamento do veículo motorizado com o veículo de tração animal. Isso leva a uma condição de risco, né? Porque as velocidades são bem diferentes, né? E a capacidade de reação de um veículo de tração animal é bem diferente de um veículo motor, né? Então, por volta do período anterior da Primeira Guerra Mundial, começa a aumentar muito o volume de automóveis, deixando claro que o transporte animal tem que sair das estradas. O risco é muito grande. Então, começa a haver uma demanda pela criação das rodovias, né? Que a gente conhece hoje, que são exclusivas para tráfego de veículo motor, né? Essa situação aqui, ó, do senhorzinho tá se trafegando numa estrada, né? Com veículos, ônibus, né? Caminhões é de extremo risco, ainda está puxando um animal atrás, é um risco de acidente tremendo. Se a gente traz essa história para o Brasil, né, para entender como é que foi a história da pavimentação no Brasil, a gente tem por volta de 1560 a criação do Caminho do Mar, que era uma estrada que liga São Vicente a Piratininga, a partir de 1616 passa a ser conhecida como Estrada do Mar, né? Aí vocês veem aqui, ó, uma estrada pavimentada, né? Aqui um registro, né, da construção dessa estrada. Temos a construção do Caminho do Ouro em 1726, que é parte da Estrada Real. Para quem não conhece, nunca trafegou, essa é uma rota, né, turística, que é bastante divulgada no Brasil. Ela passa por Rio, Minas Gerais, é uma reta cheia de cachoeiras, belezas naturais, então é um passeio interessante de férias. Mas aí a Estrada Real é da época de 1726. 1792, nós temos a Calçada de Lorena, ligando São Paulo a Santos. Observem essa foto da época, tá vendo? A pavimentação ainda é com placas de rocha, tá vendo? Aqui um registro de desenho da época. O calçamento de pedra pode ser observado aqui, ó. Essa é uma foto, né? Já mais recente, mas a estrada era pavimentada nessa época desta forma. Em 1865, foi feita a construção da estrada União Indústria, que tinha 144 quilômetros e liga Petrópolis a Juiz de Fora. Foi a primeira estrada a usar o macadame na época, que é o bloco de pedra e o filler compactados. Até esse momento, era comum o uso de pedras importadas de Portugal para revestimento, que era esse que a gente viu aqui, ó. Pedras importadas de Portugal. E a partir de agora, 1865, o Brasil começa a adotar, né, a pedra local, a rocha fragmentada local, compactada. Desenvolve uma tecnologia. Em 1906, a cidade do Rio de Janeiro faz, né, um alargamento das ruas do centro e aplica o primeiro revestimento base asfalto natural, tá? Porque o Rio queria, nessa grande reforma, se inspira em Paris e quer virar uma nova cidade da luz, como Paris era conhecida na época. Então, eles investem em altíssima tecnologia que tem disponível no mundo. Então, eles refazem todas as galerias de captação de rede, de água, de esgoto, e fazem uma pavimentação que nunca feita antes no Brasil, asfalto natural. Em 1913, é construída a rodovia Santos-São Paulo, que foi a primeira rodovia da América Latina a receber pavimentação de concreto, e ela dá início à era do automóvel no Brasil. Então, ela é uma rodovia construída
para tráfego de veículos de tração motora. Então, a gente sai da era de pavimentação com blocos de pedra e entra numa pavimentação. Não é uma pavimentação de asfalto, é uma pavimentação rígida de concreto. Em 1922, é feita a construção Estrada Rio-Petrópolis, também com pavimento de concreto. Em 1937, um ano após criar uma inspetoria, o governo de São Paulo funda uma comissão de estradas de rodagem federal, que é um órgão antecessor ao DNR. E em 1937 é criado o DNR, que é o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Então, tudo começou com uma comissão no estado de São Paulo. E depois o governo federal amplia esse departamento, trazendo ele a criação dele. Então, aqui, ó, a cópia do decreto, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, uma entidade subordinada diretamente ao ministro da Viação e Obras Públicas, e é regido por uma pessoa jurídica com autonomia administrativa e financeira e passa a reger pelas disposições desse decreto de lei. Então, uma legislação criada exatamente para o fim de criar e gerir rodovias no Brasil. 1940, nasce a BR-2, que é denominada a rodovia Presidente Dutra. É um trecho que liga São Paulo a Mogi das Cruzes em 1949. A inauguração foi feita em 19 de janeiro de 51 pelo então governo do Eurico Gaspar Dutra, logo após a pavimentação. Dos 405 quilômetros previstos, foram entregues 338, quase ela na integridade. A pista só foi duplicada no trecho de São Paulo a Guarulhos e alguns trechos na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O restante da pista é simples, mas já traz para as pessoas que faziam esse trajeto Rio-São Paulo uma condição excepcional de tráfego, né? Naquela época, a posição do governo governar é abrir estradas, né? O presidente Dutra entende que o desafio dele para melhorar a economia do país e gerar, né, condição de progresso no Brasil é abrir estradas. Então, os governos são avaliados pela capacidade de abertura de estradas. E realmente a gente não tinha uma rede rodoviária, né, nem como evacuar produção, né? E para a gente crescer precisava de estradas. A Dutra começa a ser duplicada no final dos anos 50 e nos inícios dos anos 60, e a conclusão da duplicação da Dutra é feita em 1967. Gente, isso é 50 e tantos anos atrás, ainda estamos longe, né? A rodovia Presidente Dutra foi considerada uma das mais importantes no Brasil e foi um marco no transporte rodoviário de passageiros de ônibus. Nessa época, quem quiser ler a respeito, gente, vai ver que houve uma briga tremenda entre as companhias de transporte público querendo pegar a exclusividade do transporte de passageiros que faria, né, nessa rodovia, porque ela era um marco e possibilitava um transporte muito mais rápido do que o ferroviário. Em 1964, a gente tem a construção da ponte Rio-Niterói, que também é um grande marco na construção civil do Brasil. Ela é uma das pontes maiores do mundo. É uma obra faraônica que envolve muito folclore, muitos fatos curiosos e interessantes. Deixei para vocês um link depois para quem quiser escutar. É uma reportagem falando sobre a época da construção e os casos atípicos que aconteceram durante essa construção. Na época, no primeiro ano de construção, para vocês terem uma ideia da importância dessa obra,
A ponte Rio-Niterói recebia, em média, 20 mil veículos por dia. Atualmente, trafegam diariamente sobre essa ponte 150 mil veículos. Para aumentar a capacidade, né, de rolagem nessa ponte, foram construídas 6 faixas. As 6 faixas de rolamento originais foram remodeladas de forma que aumentassem a capacidade de tráfego, né? Então, foi aumentado o número mantendo o mesmo alargamento, a mesma largura da faixa, foram criadas mais faixas adicionais. Em 1993, a gente tem a criação da possibilidade das concessões rodoviárias mediante cobrança de pedágio, o que garante investimento em manutenções constantes, porque nessa altura do campeonato, o governo brasileiro já tinha percebido que não dava conta de manter a rede rodoviária criada, né? E elas começam a apresentar os primeiros problemas. Elas foram concebidas para uma duração de 10 anos. E aí elas começam a... se vocês olharem, nós estamos falando aí da Dutra, 1940, nós estamos em 40 anos depois, a gente já começa a enxergar, o governo brasileiro começa a enxergar que as rodovias criadas nos últimos 40 anos estão apresentando diversos problemas de manutenção e que não há dinheiro em cofre público para manter essas rodovias. Então, é criado o Programa de Concessão Rodoviária Federal, né? Uma legislação que regulamenta esse setor e permite, né, a concessão rodoviária, que é o modelo que a gente vive hoje, né, de pagamento de pedágio, né, em detrimento da manutenção das condições de rolagem dessas estradas federais. Se vocês olharem a situação atual do Brasil em termos de rodovias, a gente tem uma malha rodoviária composta de 1.720.000 quilômetros de estradas e rodovias, sendo que 12% dessa quilometragem são de rodovias pavimentadas e 87,7% não são pavimentadas. Aqui nesse mapa tem uma distribuição da condição de tráfego dessas rodovias. Então, se a gente olhar Brasil, sem olhar estado, né, a gente tem 12% das rodovias do Brasil em ótimo estado, 30% em situação boa, 30,5% em condição regular, 18% ruim e 8,8% em péssimas condições de rolagem. Mas aqui tem a situação separada por estado. A situação pior, mais complicada, é no norte do país. Por que saiu daqui? Norte do país, onde nós temos 23% em péssimas condições, né? Quase metade das rodovias na região norte estão em condições ruins ou péssimas de rolagem. Então, visto esse histórico nosso de pavimentação, vamos entrar entender um pouquinho sobre como é que... Ai, o que eu fiz aqui? A professora hoje está atrapalhada com... Por que não quer voltar? Espera aí, gente. Deixa eu voltar lá no slide que eu quero aqui. Então, vamos falar... Agora, vamos lá. Conceitos básicos sobre pavimentação. Entender o que é um pavimento flexível, o que é um pavimento rígido, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, função de um pavimento. Tecnicamente, vocês estão vendo meu mouse mexendo? Não sei por que ele está quieto, ele está louco. Tecnicamente, o pavimento é uma estrutura composta de camadas sobre uma fundação. A fundação é o terreno natural, que é denominada de subleito, né? Então, quando a gente fala de subleito, a gente está falando da fundação de um pavimento. Eu não encostei nele, ele já está mudando. E que a capa
dessa pavimentação recebe as solicitações de tráfego, que são transmitidas através de rodas, né, de pneus, tá? Então, a principal função de um pavimento é resistir aos esforços... Gente, tá louco meu computador. Resistir aos esforços verticais provenientes do tráfego e distribuí-los nas camadas subjacentes. Resistir aos esforços... Ai, peraí. Não sei onde é que tá, né? Resistir aos esforços horizontais de desgaste a partir da superfície de rolamento. A gente vai ver que a gente tem esforços horizontais e verticais atuando numa rodovia. Melhorar as condições de rolamento enquanto ao conforto e segurança e resistir às ações de intempéries. Então, aqui, ó, nessa ilustração aqui do lado, a gente tem as camadas que compõem um pavimento flexível. Então, a gente tem o subleito, que é o terreno natural, né? A gente, por efeito vamos dizer assim, de conceito, à medida que eu chego... Ai, gente, por que ele está fazendo isso? Mais próximo à minha camada de rolagem, a minha nobreza dos materiais aplicados vai ficando cada vez melhor, tá? Então, eu começo, vamos considerar que a minha fundação é o material mais pobre que eu tenho, e à medida que eu vou construindo, eu vou usando cada vez material melhor. Então, eu tenho uma primeira camada, que é a regularização do subleito. Depois, eu tenho um reforço de subleito, dependendo das características do meu subleito. Né? Eu posso ter baixa capacidade de carga de solo, né? Meu solo é fraco, preciso fazer um reforço, peraí, isso. E acima dele eu tenho subbase, base e, por fim, um revestimento ou capa selante. Isso compõe uma pavimentação rodoviária. Então, se a gente pensar em pista única, eu tenho uma faixa de 3,5 metros, com uma inclinação para as laterais de 2% para escoamento de água. Tenho acostamento com inclinação de 5%. Aí, volta, isso. Basicamente é isso que é a minha plataforma de rodagem de uma pista simples. Mais para frente a gente vai falar mais quando a gente for falar de projeto, tá? Quando a gente fala de tipos de pavimento, a gente basicamente pode dividir eles em duas categorias: pavimento rígido e pavimento flexível. O pavimento rígido é composto de uma placa de concreto, né, feita de cimento Portland, que tem a função dupla de subbase... Ai, gente, meu computador tá louco. Peraí, agora pirou da batatinha. Peraí, gente. Ai, meu santo Deus, não sei por que tá fazendo isso. Tá louquinho, ó. Ai, que saco. Peraí, gente, deixa eu entender o que tá acontecendo nesse computador. Ai, vamos voltar. Ele pirou da batatinha. Não tô nem encostando no mouse, ele já pirou. Peraí, voltar. Ó, tá vendo que essa aula é enorme? Vamos lá, aqui já foi. Aqui. Então, bom, deixa eu ver se eu puser esse mouse aqui num caderno, se ele melhora. Vamos lá, eu acho que vai melhorar. Então, vamos lá. A gente tem um pavimento rígido, que é composto, tá louco mesmo, composto de uma placa de concreto que tem a dupla função de revestimento e de base. E pode ter uma camada de subbase se eu tiver, por exemplo, um terreno de baixa capacidade de suporte. Então, eu tenho que fazer um reforço e vou ter uma camada de subbase para receber esse pavimento rígido. Peraí, aqui. E o pavimento flexível, que é o pavimento base asfalto, ele tem uma camada de rolamento, que é a superficial, de pequena espessura, que é aplicada sobre camadas de base e subbase, que são constituídas como camadas de reforço para esse subleito, né? Que é um subleito compactado.
Então, se a gente diferenciar os pavimentos, ambos são pavimentos, mas tem uma constituição diferente, tá? Subleito, para os dois casos, é sempre o terreno natural. E aí eu posso ter no pavimento rígido uma subbase, que é um reforço do subleito, e uma laje de concreto. Ai, gente, que saco que esse computador tá hoje. Isso. E no caso do pavimento flexível, eu tenho camadas subsequentes que vão fortalecendo a estrutura, mas são camadas granulares, sempre, e uma capa asfáltica que tem uma função de impermeabilizar e regularizar o meu pavimento. Não sei por que ele tá louco desse jeito, mas vamos lá. Vamos lá. Então, vamos compreender as diferenças entre esses dois pavimentos. A principal diferença entre os pavimentos está na forma de distribuição de carga para o subleito. Lembra lá do subleito é a nossa fundação. No pavimento rígido, ele tende a distribuir a carga sobre uma área maior do subleito, né? Por quê? Porque a gente tem um módulo de elasticidade do concreto muito alto e uma placa de concreto, é como se fosse um grande radier, né? O funcionamento do pavimento rígido. Então, a transmissão de carga do veículo que rola sobre esse pavimento por o solo é através dessa placa. E no pavimento flexível, eu tenho as cargas distribuídas em áreas menores. Né? E aí, eu, por isso, tenho camadas que vão transmitindo subsequentemente a carga até chegar no subleito. No Brasil, 95% das rodovias pavimentadas recebem pavimento asfáltico, tá? Que é composto de base, subbase e reforço de subleito. E em alguns casos, em locais onde eu tenho um tráfego muito pesado, corredores onde eu tenho ônibus trafegando e pistas de aeroporto, eu tenho execução de pavimento rígido. E se vocês verem, hoje em dia, muitos aeroportos também estão adotando pavimentação asfáltica sobre essas pistas de concreto, porque a manutenção é mais rápida usando asfalto. Dúvidas até agora ou não? Estamos indo bem? Cláudia, Oi. mas qual que é mais viável hoje em termos de custo? De concreto ou de pavimentação asfáltica? Asfalto é mais barato do que concreto e a manutenção do pavimento asfáltico é mais rápida e mais fácil do que a de concreto. Ah, sim. Tá? E é por isso que a gente acaba caindo na nossa malha rodoviária ter migrado. Vocês lembram que a gente olhando no histórico, ela começou, né, na hora que ela passou a construir, né, o Brasil começou a construir pavimentos voltados para tráfego com tração motora, ela começa a construir usando, as primeiras rodovias são concreto, né, pavimento rígido. E aí, na sequência, né, depois da reforma do Rio de Janeiro, que é o primeiro marco de uso de asfalto, daí para frente, as pavimentações passam a ser feitas usando asfalto, tá? Porque a gente tem uma condição bastante diferenciada. A maioria dos nossos estados é rica em rocha natural, né? Rocha metamórfica e rocha ígnea, que são rochas bastante resistentes e que podem ser usadas para tratamento de base e subbase de pavimentação flexível. Então, a gente tem uma facilidade muito grande. E também as nossas bacias sedimentares,
nos trazem uma reserva natural de asfalto muito grande. Então, né, isso dá uma distribuição geográfica e uma vantagem de disponibilidade de materiais muito grande. Gente, eu não sei o que está acontecendo com o meu computador, ele está trocando os slides como se alguém estivesse monitorando ele. Olha. Eu não estou encostando no mouse, eu vou sair daqui, peraí. Estou me dando nervo disso. Eu vou sair e voltar, tá, gente? Porque está me irritando. Deixa eu fechar aqui. Tá um monte de coisa aberta, pode ser isso que tá pirando da batatinha. Olha. Só um minutinho, gente. Eu já retorno. Cadê? Isso aqui era pra estar aqui. Meu computador ficou louquinho. E eu não sei nem se eu sair. Olha, você pipocar assim? Tá louquinho. Vírus, hein, Desconecta o mouse, professor. Também. Vamos ver. Virou da batatinha. Peraí que eu vou... Já volto, gente. Deixa eu só ver o que tá bagunça aqui. Também tá com muita coisa aberta aqui. Peraí, deixa eu ver se eu saio daqui. Vou sair daqui. Peraí, vou voltar isso aqui daqui. Isso. Vamos ver. Não quero isso. Ai, que saco. Quero abrir o AutoCAD, gente. Tá com 3 AutoCAD aberto. Coisa da noite. Eu tô fazendo isso, cansado. Voltei, gente. Agora só falta voltar ao PowerPoint. Só um minutinho. Rapidinho a gente retoma a aula. Vamos ver se agora ele volta. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, que eu acho que agora vai. Vamos ter fé que vai, né? Aqui. Isso. E aí agora... Eu não quero escanear. Estão vendo a tela já? Sim. Sim? Então, deixa eu voltar onde que a gente estava. Desculpa, tá, gente? Acontece. Principalmente comigo, gente. Faz parte.
Então, vamos lá. Então, a gente já estava falando aqui que nossa rede pavimentada é pavimentada com as tipo de pavimento dotado. E a gente tem alguns pontos localizados, aeroportos, mas a gente já vê, por exemplo, o aeroporto de Campinas, a pavimentação das pistas já está sendo feita com asfalto. Professor, não sei se é só para mim, mas o microfone está ruim. Tá? Espera aí que eu vou desligar. Ou não? Tá falhando? Pessoas? Estava falhando, agora voltou ao normal. E ele está acelerando também. Então é a câmera. Está acelerando ele. Vamos ver mais um pouquinho. Se estiver ruim, vocês me falam, eu saio e volto de novo. Então, vamos lá. Falando de pavimentação flexível, né? É composto de camadas base, subbase e reforço de subleito. E essas camadas, gente, são compostas basicamente de materiais granulares, solos e britas, que podem ser usados puros, somente compactados ou aditivados, né, mediante uma mistura de cimento ou cal. Isso vai depender da capacidade de carga do subleito. Como é que é o nosso solo, onde a gente vai apoiar aquela estrada. Um solo muito mole precisa ser tratado para adquirir uma maior capacidade de suporte. Aí eu posso misturar esse solo, cimento ou cal, para melhorar a resistência desse solo. E aí, nesse momento, a gente consegue perceber que a estrada, além da contagem de pessoas, do tráfego, entender como é que ela funciona, a economia da região onde eu estou construindo um pavimento, eu também preciso entender de outra disciplina, que é a geotecnia do local. Para eu apoiar uma estrada, que aí nesse momento eu já sei qual é a característica do tráfego, eu já sei qual que é o veículo tipo, então eu já sei a magnitude das cargas que vão atuar na minha estrutura, agora eu tenho que entender como é que o meu solo vai reagir àquele carregamento. Se ele tem resistência ou não. Porque aí, a partir dessa informação, eu consigo estruturar um pavimento. Né? Igualzinho quando a gente fala lá de uma estrutura de concreto armado, que eu faço uma sondagem para perceber, entender como é que é o solo naquela região, para eu saber que tipo de fundação eu vou usar. Nesse caso, eu vou, né, no caso de uma estrada, eu vou descobrir a partir dessa. Travou, professor. Tecnia do local, que tipo de agregados eu vou usar, que espessuras vão ser necessárias. Oi. Tá travando. Tá falhando? Pelo menos para mim aqui tá. Para mim também. Tá bom. Oi, gente. Vamos ver se agora vai. Eu acho que é a chuva que está fazendo a internet ficar ruim. Estão me escutando?
Pessoinhas? Agora voltou normal. Então, vamos compartilhar e ver se ele resiste. Exato. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, espessuras, né? Base, subbase, reforço. Aqui. Professor, não estou ouvindo nada. Camada de rolamento, que é a camada de asfalto, a gente vê, tem base e até chegar no leito, né? Essas espessuras. Professor, eu já desliguei mim, a câmera está desligada. Então, eu acho que a internet está ruim. Mas eu já não tenho mais o que fazer, porque eu já saí 3 vezes, já está com a câmera desligada, não tem nenhum de vocês vamos tentar mais um pouquinho, ver se melhora. Se não der certo, a gente para a aula mais cedo e continua na aula que vem, mas aí a gente vai só atrasar o nosso avanço na disciplina. Vamos ver se a gente consegue mais um pouco. Então, basicamente, a gente tem camadas que são compostas de materiais granulares, né? Agregados graúdos e agregados miúdos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e algum material ligante, né? Que na grande maioria das vezes é um produto, um subproduto com base asfáltica. Pode ser um asfalto puro, flexível, regular as partículas, tá? Fazer a aderência entre as partículas granulares. E agir também como um agente impermeabilizante, né? Fazendo essa cobertura do pavimento. Porque a água ao entrar numa mistura granular, ela tem a tendência a carrear as partículas pequenas, que são mais leves, quando ela flui. Então, quando a gente tem... Por que uma estrada, pavimentação flexível, degrada tanto quando a gente se vê frente a uma panela? Panela, não porque é entrada de água. E a água vai carregando as partículas menores nas camadas do pavimento e ele vai ficando sem esse material, né, com granulometria menor, e as partículas maiores vão se movendo. E aí, por isso, a panela vai abrindo, né? Né? E por isso que é importante, ao menor sinal de dano, né, quando começa a fissurar o pavimento, a melhor maneira é tratar o pavimento do asfalto naquele momento, antes que ele abra, porque abrir o caminho para a água entrar, ele rapidamente vai degradar. E aí a recuperação fica muito mais cara. Todos esses materiais que a gente usa na execução do pavimento flexível, eles têm que atender de camada, ou para cada tipo de serviço a ser executado, existem normas que regulamentam o uso desses materiais. Então, vamos entender um pouquinho sobre as camadas que compõem o pavimento flexível. Aqui. O tipo de pavimento, a espessura de cada camada, Está muito ruim. Residência para um prédio. Vocês preferem parar a aula por hoje? Vamos. Se tá ruim para todo mundo, eu acho que é melhor parar. Como é que tá todo mundo aí? Ô, Cláudia. Para mim tá ruim.
É que Tá, tem Rodolfo. uma hora que ele fica lento, assim, seu áudio, aí ele corre depois, como se estivesse atrasado. Parece que tá fazendo um remix. Então, eu acho que é por causa da chuva, que a internet deve estar ruim, tá? Se vocês preferirem, a gente para a aula onde a gente tá agora e continua na semana que vem. Eu acho melhor, professora. Pra mim, Porque a pode gente vê ser. que tá ficando sem entender muito o conteúdo. Então é ruim, né? Não adianta, né? Por mim não tem problema, a gente dá uma acelerada na aula que vem e depois de umas 2 aulas, eu acho que a Michelle tá achando que é da internet dela. Às vezes, gente, não é nem só a minha internet, é de todo mundo que tá ruim por causa da chuva, né? Não sei se todo mundo está em Poços, quem está em Poços passou por um período de chuva e aí estabiliza a internet. Se todo mundo concordar, a gente encerra hoje. Por mim, pode ser, porque tá muito ruim. Eu acho melhor, porque não tá dando para entender nada do que você está falando. Ponto onde a gente terminou e a gente continua na 37 e a gente tinha hoje 7 conteúdo de metade da aula. Mas a gente continua na semana que vem, não tem problema. Para a gente continuar sem ninguém estar conseguindo acompanhar, eu acho que realmente não vale a pena, né? Tudo bem para todo mundo? E Tudo bem, eu explico para o Brito que a gente paralisou porque a internet estava ruim. Tá muito ruim, não tá dando para entender nada. Então, vamos fazer assim, ó. Os que não conseguiram terminar a atividade nem me mandar, usem o restinho da aula para terminar a atividade de me mandar ainda hoje. Combinado? Ok, professor, o meu já mandei, tá? Conteúdo e... Tá, que ótimo. Obrigada, Reginaldo. Vê se cumpre todos os requisitos, entra nas aulas, baixa material, para a gente fechar amanhã com todos os indicadores nota 10. Tá bom? Então, quem já entregou a atividade, faz lá os exercícios, faz download das aulas, para ficar lá nos indicadores, todo mundo 100% participativo nas aulas. Tá bom? E a gente se vê semana que vem. Desculpa a questão da internet. Tá fora da minha possibilidade resolver. Aqui em casa está todo mundo desligado da internet para ver se a aula flui melhor, mas não está indo, né? Então não adianta. Eu acho que é por causa da chuva mesmo. Tá bom? E a gente se vê semana que vem. Tá bom? Professor, Boa noite, obrigado. professor. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite.